E a gente agora vai falar, Reinaldo, dos desdobramentos da operação de ontem da Polícia Civil, que mirou a ONG Instituto Conhecer Brasil por suspeita de fraude em um contrato com a Prefeitura de São Paulo no valor de 108 milhões de reais por ano para a instalação de Wi-Fi. E aditivos elevaram esse montante para 157 milhões de reais. O Instituto é presidido por Carina Ferreira da Gama, ela é sócia da produtora GoUp, responsável por Dark Horse, que é o filme sobre a trajetória do Jair Bolsonaro. E como a gente mostrou aqui, existe a suspeita de que recursos tenham sido desviados do contrato para a produtora, com finalidade aí de bancar esse longa-metragem. Segundo a polícia, há indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial entre o Instituto, que é uma organização social, e a produtora. 4 dessas faturas, que somam 8 milhões e meio de reais, elas foram emitidas pela Make One Lab, que é uma empresa de tecnologia com 37 anos de atuação, instalada no Alto da Lapa, na Zona Oeste, aí de São Paulo. Olha só, a decisão que deu aval para a operação, estava vendo aqui, aponta que não houve, em alguns casos, a emissão de notas fiscais, e quando houve, notas fiscais emitidas em sequência, o que sempre desperta a atenção, né? Porque se você tem uma empresa, tá uma empresa o quê? De cliente único, né? Notas fiscais canceladas, empresas com reputação, digamos, não exatamente firmada no mercado. A possibilidade de que essas relações, ou os indícios de que essas relações não existiam, e de que se estava criando um trânsito para o dinheiro que na prática não houve, é grande, né? As evidências são grandes, porque é a prática comum de empresas que, de fato, né, só existem no papel, só para justificar a traficância de dinheiro. Não estou dizendo que tenha sido necessariamente assim, mas tem todo jeitinho de ser assim, né? Mas, e nós vamos ver na sequência, o tal do Instituto Conhecer, que é aquele, Rafa, que cura espinhela caída, unha encravada, gases, né? Traz de volta o amor que fugiu, né? Garante o amor verdadeiro, garante tudo, né? Garante felicidade, né? Faz uma síntese da obra de Schopenhauer para você, explica Kant, faz tudo. O que não há dúvida que você tenha que você não tire ali no Instituto Conhecer, porque afinal é o Instituto Conhecer. E a gente vai ver que ele tem detalhes assim das operações que são muito interessantes e sempre envolvendo muito dinheiro. Muito dinheiro. É impressionante que essa moça Carina tenha pedido uma casa num programa social para a prefeitura lá na Vila Brasilândia, considerando o dinheiro que ela movimenta. O prefeito acha normalíssimo. Usou até seu próprio exemplo, dizendo, não, eu também sou empreendedor de várias áreas, porque ela não pode ser. Mas vamos lá, tem dados aí sobre essa empresa, né? Vamos para o item número Tem 3 dados aí. sim, Reinaldo. No documento em que foi solicitada a quebra do sigilo bancário da Carina Ferreira da Gama, o delegado Antônio Carlos Munueira Silveira, que é titular da 2ª Delegacia da Divisão de Crimes contra a Administração, aponta que há suspeita de que recursos públicos do programa Wi-Fi Live São Paulo tenham sido desviados para a produção do filme por meio da utilização das contas das empresas subcontratadas e das demais organizações sociais geridas pela investigada para a lavagem dos valores desviados do erário de São Paulo. Isso porque o Instituto Conhecer Brasil foi contratado para instalar os pontos de internet gratuita nas ruas, mas como não é uma empresa de tecnologia, subcontratou serviços de outras empresas. Essas subcontratações elas totalizaram 98 milhões de reais. Estão na lista pagamentos de 36 milhões à empresa Make One, 30 milhões à Ultra IP e cerca de 12 milhões de reais às empresas Complexes e Fast Future, que pertencem a um mesmo casal que é associado a Carina Ferreira da Gama. Olha, veja você, quando a gente menos espera, tem essas coincidências, né? O que eu chamo sempre de ICI, né? Índice de Coincidências Incríveis.
Veja você. Então, o instituto dela celebra um contrato com a gloriosa prefeitura do Ricardo Nunes. Não? Celebra esse contrato. 108 milhões, depois vai para 157 milhões. Só que o instituto, meu filho, não tem um cabo para puxar pelo rabo a hora de instalar o negócio do Wi-Fi. Ué, mas o Wi-Fi não é sem cabo? Sim, mas algum cabo precisa ter, né? Alguma instalação precisa ter. Hã? Pelo menos para garantir energia elétrica. Não tem, Rafael, não tem nada. Não tem nada. E aí tem de subcontratar. Então, você contrata um agenciador, né? Vira, ao conhecer, vira uma agenciadora de mão de obra. Contrata, e aí ela começa a subcontratar. 98 milhões, só 96 98, mas de subcontratações. E aí tem as empresas, quando vê, tem lá uma empresa que também recebe alguns milhões, que é de um casal ligado a Carina. Então, ela já levou o contrato sem concorrência. Que no fim ficou só ela no certame. Um milagre. Ficou só ela, sem nunca ter instalado um único. Ela instalou tanto Wi-Fi como eu. Ela instalar o Wi-Fi é tão boa como eu sou em dirigir automóvel. Como eu nunca nem sentei no banco de motorista, ela também não. Com Wi-Fi. Mas ela vai instalar 5.200. Como nunca fez isso? Como na música do Zeca Pagodinho com o Zé Cabaleiro, no caso do caviar, eu nunca nem vi. Aí, ela tem que subcontratar. Então, contratada foi sem concorrência. Ela tem que subcontratar. Bom, a hora de subcontratar, você subcontrata amigo, né, Rafael? Porra, você vai subcontratar inimigo? Mas o dinheiro todo é público, queridos. É dinheiro público. E, na verdade, a Prodan fazia o mesmo serviço de instalação entre implantação e administração do ponto por R$ 536. A dela saiu por 1.800. Aí, pagamento indevido que foi detectado em 26 milhões. Ora, bolas. Né? Será que há algo de legítimo nisso? Parece que não. Né? E a Carina, olha, você sabe que tudo é uma questão de conhecer o amigo certo, né? Conheceu o Mário Frias e a vida mudou. Nunca conhecer um péssimo ator foi tão bom para alguém. Né? Nunca conhecer um canastrão, né? Teve tantos efeitos positivos. Veja você, Rafael. Veja você, Reinaldo. A Carina, ela expandiu muito os negócios dela depois dela conhecer o deputado bolsonarista Mário Frias. Ela, que era moradora da Brasilândia, na periferia de São Paulo, está à frente aí de pelo menos 6 empreendimentos. Eles não ficam restritos, tá, mais à esfera cultural, nem mesmo à cidade aí. Segundo a Folha de São Paulo, neste ano, a Carina começou uma holding de instituições não financeiras, a Gama Participações Limitadas, em Aracaju, e virou sócia da Upcom Serviços Especializados Limitadas, voltada à construção de edifícios, com sede em Salvador. E o crescimento dos negócios dela coincide com o momento em que conheceu Mário Frias, em 2020, quando o ex-ator da saudosa Mutantes assumiu a Secretaria de Cultura no governo Bolsonaro. De acordo com a Folha, pessoas próximas aos dois afirmaram que eles se conectaram por afinidade ideológica. E a partir daquele ano, as empresas da Carina passaram a receber dinheiro para trabalhar em campanhas do PL, inclusive as de Mário Frias, além de verbas de emendas. E apesar de administrar valores milionários, como a gente viu aí, a Carina não tem imóveis registrados no nome dela, segundo uma pesquisa que foi feita em cartórios aí do estado de São Paulo.
Não, não tem, pediu uma casa, depois aí parece que com um ex-marido, que está se divorciando, fez um financiamento imobiliário de 2 milhões, mas parou de pagar, mesmo movimentando essas somas fabulosas, né? Agora você vê, quando você conhece, você lembrou muito bem, quando você conhece Mário Frias, como diria a poeta Drummond, de tudo sempre fica um pouco, né? Às vezes um botão, às vezes um rato. Ele fez Os Mutantes e ficou com a capacidade de também mudar e transmutar as pessoas. A Karina conheceu esse rapaz, ela se transformou nessa empresária multimilionária em várias áreas e passou a atuar até na construção civil, né? Começou construindo histórias, vai terminar construindo edifícios. As histórias já caíram. Se algum edifício se levantou, torçamos ao menos para que não caia. Não é isso? De tudo sempre fica um pouco. Às vezes um botão, às vezes muda um pouco o poeta, os ratos. É isso aí. Reinaldo, você disse que não sabe dirigir, não tem vontade de saber dirigir, mas caso você consiga um contrato com alguma prefeitura de milhões de reais para abrir escolas para ensinar o povo a dirigir, você me contrata aí por uns 12 milhões, você diz que ó, a gente tem uma amizade, tá tudo certo. Pelo jeito é assim que funciona, né? Contratação garantida. E você sabe dirigir? Eu sei Você dirigir, sabe mas não dirigir? dirijo. Mas não Então, dirijo. mas aí não tem problema. Você subcontrata. Mas subcontrata Exato. alguns parentes, que é para ficar Pode tudo em deixar, vamos casa, fazer para isso. nada fugir do controle. Tudo em casa. Reinaldo, meu querido, É até isso aí. amanhã. Vamos ver o que acontece nesse Até país até amanhã. lá. Então, 1 da tarde a gente está Vamos de lá. volta. Tá bem, tchau.